eu resolvi copiar todas as ações do Luiz Alves nos últimos 5 anos e ver no que deu. Vou te mostrar no vídeo de hoje. Para quem não sabe, esse é um dos maiores bilionários da Bolsa de Valores do Brasil, com mais de 4 bilhões de reais sob patrimônio. E também é sócio proprietário de um dos maiores fundos de ações do Brasil, o Alaska Asset. Vou te contar tudo no vídeo de hoje, mas antes, me conta aqui nos comentários já. Você investiria o seu dinheiro junto com um bilionário? Se você pudesse, você daria o seu dinheiro na mão desse cara para ele investir para você? E responde antes do vídeo começar, porque senão no final vai ficar fácil, então conta com o teu comentário aqui. O Luiz Alves é um cara de perfil muito discreto, muita gente inclusive chama ele do bilionário fantasma da Bolsa de Valores. Mas o cara investe na Bolsa desde 1964. E o que chama a atenção são os resultados muito fortes e a simplicidade com que ele trata os investimentos. Afinal de contas, são quase 60 anos de investimento já. Inclusive, eu fui pessoalmente fazer uma visita lá ao Luiz Alves, lá em São Paulo, na sede do Alaska. Infelizmente, eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas deu para sentir muito bem como a filosofia de investimento desse senhor é disseminada para todo mundo que trabalha ali no fundo. Essa foto que tá aí na tela para vocês foi um resgate que eu fiz dos stories do meu Instagram com um grande amigo meu chamado João Vitor Magalhães. Se estiver vendo esse vídeo, um grande abraço, meu irmão. Mas a gente foi visitar ali a sede do Alaska e essa foto foi tirada fora do fundo, o que mascara a estrutura que tem lá dentro que a gente visitou para ver. E dentro do Alaska tem mais mentes brilhantes como o do Henrique Breda, que é o principal sócio do Luiz lá dentro do Alaska e um dos gestores que toca o fundo junto dele. Esse cara eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais, inclusive nesse dia aí, foi um evento quando eu trabalhava ainda numa grande corretora de investimentos aqui do Brasil e a gente conseguiu conversar um pouco com o Breda ali. Depois de ter ouvido bastante sobre a filosofia de investimentos desses caras e ter conhecido as ações que tiveram mais impacto no portfólio deles, resolvi gravar esse vídeo. E o intuito é fazer uma simulação de que se a gente tivesse investido nos últimos 5 anos nas ações que o Luiz Alves tem em carteira agora, o que é que teria dado? O resultado é fantástico, vou te mostrar nesse vídeo, mas antes tem uma outra coisa que me chama muito mais atenção, que é a estratégia por trás de como eles investem. E tudo começou com o mini Luiz ali, que nasceu em 1948 lá no interior de São Paulo. Ele veio de uma família muito rica. Seus pais eram donos de uma das maiores usinas de açúcar do interior de São Paulo. E aí eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir isso aqui e vai dizer: olha lá, sabia, esse cara já nasceu rico, é por isso que ele tem mais de 4 bilhões de patrimônio hoje, ele nasceu, foi filho de ricos. Pois então, não foi isso que aconteceu. Apesar da família dele ter muito mérito por ter construído um grande negócio no ramo de açúcar e ter ganho muito dinheiro com isso, eles chegaram a perder praticamente todo o patrimônio por conta de imprudência em gastar dinheiro. Ou seja, eles tinham muito recurso na mão, mas a família do Luiz Alves não soube direito como lidar com esse dinheiro e acabou gastando mais do que podia, fazendo com que eles perdessem praticamente tudo. E com isso, o Luiz precisou construir todo o seu patrimônio desde então. E aí a gente já vê que a postura de investidor que ele tinha começou lá de quando ele ainda era muito jovem, criança. Ele costumava colecionar moedas antigas. E aí vai saber quanto desses históricos de fatos da vida dele agregaram na vida do investidor, mas juntou o hábito de poupar moedas com a dor de ter visto sua família perder todo o dinheiro, ter uma situação mais difícil naquele momento. Luiz decidiu crescer com hábitos mais moderados, disseminando pensamentos anti-luxos, que para ele são coisas desnecessárias. E até como diz essa figura que eu encontrei ali na internet, dizendo que ele não compra uma Mercedes nem amarrado. Ou seja, o cara tem dinheiro suficiente para fazer isso, mas prefere não fazer porque para ele não tem porquê. E é engraçado observar isso tudo, porque o medo de perder o dinheiro que ele construiu, como ele viu com os pais dele, fez com que ele se tornasse um cara muito mais blindado para hábitos ruins. Muito similar, inclusive, à história do outro bilionário da Bolsa, o Luiz Barsi, a qual a gente já contou a história também nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você, que também teve uma infância muito pobre e uma das razões para ele investir muito hoje em dia ainda é o medo de perder todo o dinheiro, como ele viu a família perder quando ele era criança. E certamente isso ajudou o Luiz Alves a chegar na fortuna de 4 bilhões de reais, que ele fechou 2022 segundo a Forbes. Inclusive, está empatado ali na posição número 90 com o Luiz Barsi, que é um pouco mais velho do que o Alves, mas tem uma fortuna também na casa de 4 bilhões nesse momento. E o Luiz Alves só conseguiu construir isso tudo por causa da trajetória dele. Aos 16 anos de idade, ele já comprava a sua primeira ação do antigo Banco Cominde lá de São Paulo, que era o 5º maior banco do Brasil em 1985. Pouco depois disso, ele se formou em economia pela USP lá em São Paulo também. E foi isso que provavelmente abriu a principal oportunidade da carreira do Luiz Alves. Na década de 80, ele foi recrutado por um outro grande investidor do Brasil e mais um Luiz. Dessa vez o Luiz Stuberger, que hoje é gestor de um dos maiores fundos de gestão do país chamado Verde Asset. Inclusive, se você quer saber histórias de mais grandes investidores do Brasil, me conta aqui embaixo que eu vou trazendo a história de todos, acho fantástico isso. E aí, naquela época, o Luiz Alves e o Luiz Stuberger criaram
criaram a corretora Grifo, que depois veio a ser vendida para o banco suíço Credit Suisse, para tornar o que existe até hoje chamado de CSHG, Credit Suisse Hedging Grifo. E aí dali para frente o Luiz Alves seguiu sua carreira, provavelmente já com um patrimônio robusto acumulado, e em 2003 ele fundou o fundo de ações chamado Portland, onde o principal intuito era gerir basicamente o patrimônio da família dele, que ele vinha construindo. Para quem tem muito patrimônio acumulado, faz sentido criar fundos exclusivos para ajudar no investimento e até em carga tributária ali dentro tem um monte de vantagens para grandes fortunas. Até que chegou ali por volta do ano de 2016 e o Luiz Alves decidiu se juntar com outro grande sócio, que era o Henrique Breda, mais um gestor muito famoso de ações, onde eles criaram o fundo Alaska Asset, que é o fundo que o Luiz toca até hoje com a mesma filosofia de investimentos que ele já carregava do Portland. E hoje esse é o trabalho dele aos 75 anos, mantendo um vigor assim para trabalhar, de dar inveja a qualquer um. E a estratégia do Luiz Alves hoje e sempre se baseou em 4 grandes princípios. Primeiro deles é fazer sempre uma estratégia de value investing, ou seja, buscar comprar ações que estão descontadas do seu preço, do que realmente elas valem, e depois vender essas empresas quando o mercado está eufórico demais e está cotando elas num preço acima do que elas realmente valem. E lá número 2 de investimento dele é sempre focar no longo prazo. Afinal, ele sabe que somente o investimento no longo prazo é que traz a fortuna de mais de 4 bi, como a gente vê aqui. E lá número 3, diversificação adequada. Ainda mais para quem investe o dinheiro de outras pessoas, a responsabilidade é gigante e ele não pode nunca concentrar o risco todo em uma ou duas ou poucas ações. E lá número 4, ele ignora completamente os ruídos de curto prazo. Tem várias entrevistas do Luiz falando que ele não se preocupa em nada com eleições, com notícias A ou B, ele se preocupa em entender as empresas que estão no portfólio dele e essas sim, performando bem, vão dar retorno para o fundo, para as ações dele. Mas não é porque todos esses pilares e a história do Luiz é muito bonita que ele não sofre no mercado de ações assim como você, assim como eu. Na verdade é o contrário. O mercado costuma bater muito em quem já tem muito patrimônio e o que você vê caindo quando você tem 4 bilhões de reais é muito maior do que quando você ainda está construindo patrimônio. Inclusive, os fundos Alaska sofreram muito na pandemia, como a gente vê por esse gráfico aqui, ó. A linha azul mostra um dos fundos, que é o Alaska BDR, que caiu muito mais do que o índice Bovespa e até agora ainda não se recuperou direito. Por mais que esse gráfico seja até 2021, eu já vou te mostrar o atualizado para você ver como é que tá isso aqui. E essa queda fez com que muitos cotistas do Alaska tirarem o dinheiro de lá. Enquanto o mercado de 2019 até 2021, de fundos de ações como um todo, apresentou um crescimento no número de cotistas, como mostra essa barra azul, o número de cotistas do Alaska de março de 2020 para frente, que foi a pandemia, apresentou uma queda de mais de 50 mil pessoas. E essa é uma das grandes dificuldades de investir o dinheiro deles publicamente. Quando acontece uma coisa de boa ou de ruim, todo mundo fica sabendo e os investidores costumam seguir o perfil de manada. Na hora que o fundo está subindo muito, um monte de gente entrou e na hora que o fundo cai, um monte de gente sai. Normal, como a gente sabe, um monte de gente perde dinheiro assim na bolsa. Mas o fato é que o fundo Alaska tem uma performance muito bonita quando a gente puxa de 2012 para frente. Até o pré-pandemia, eles tinham valorizado algo em torno de 520%, enquanto o Ibovespa estava em algo em torno de 100% naquela época. E o mais legal disso tudo é saber que tem um grande investidor por trás desse fundo e que todas as ações que ele investe agora estão disponíveis para você e para mim em uma plataforma pública. O que permite que a gente saiba o que é que ele está comprando de ações e mais, saber como é que ele está pensando, supor pelo menos como é que ele está pensando para comprar as ações da carteira dele. Vou te mostrar agora como fazer isso. Você só precisa digitar aqui fundos CVM no Google e clicar no primeiro link. Depois você vai clicar aqui em fundos de investimentos registrados e vai abrir essa página aqui, ó. Você pode inclusive pesquisar pelo nome do fundo diretamente, nesse caso o Alaska. Aqui você vai encontrar um monte de estratégias dentro da gestão do Alaska, mas o nosso foco vai estar sempre nessas duas que são as principais. Então se a gente abre aqui o Alaska institucional, a gente vai ver algumas informações preliminares do fundo, como CNPJ, data de início de atividades, e aqui a gente vai encontrar a composição da carteira. Aqui você já descobre qual o valor financeiro que está investido em ações, no caso do Alaska, 1 bi 170 milhões em ações, mas você vai ver que você não encontra informações nesse momento. Isso porque você precisa voltar pelo menos 3 meses aqui no calendário, que é o mínimo por regulamentação que os gestores precisam deixar sua carteira pública para o mercado. Então, voltando em abril de 2023, aí sim a gente consegue ver a carteira do Alaska e, consequentemente, ali do Luiz Alves também. A gente já vê que as duas maiores posições do fundo são a Vale do Rio Doce, com 14% no fundo, e a Petrobras, que atualmente tem 13% ali do fundo. Outra posição grande que eles têm aqui dentro é as ações da Cogna, código COGN3, com mais de 10% do dinheiro do fundo, 104 milhões de reais ali, totalizando 51 milhões de ações.
da companhia. Inclusive, se a gente for utilizar a planilha inteligente aqui desenvolvida por nós do time de gestão do Clube do Valor, para que a gente compare as principais posições do Alasca, que a gente vai ver aqui é o preço atual de cada uma, o EV/EBIT da empresa, que é uma das métricas de valuation para a gente saber se a empresa está barata ou não, que a gente vê a Cogna com EV/EBIT acima de 30, enquanto as outras duas estão abaixo de 5. Da mesma forma, o preço sobre lucro das duas primeiras está bem baixo, mas da Cogna está negativo, já que ela vem tendo prejuízos. E o dividend yield aqui da Vale e da Petro já são mais conhecidos, porque eu falo bastante aqui no canal, mas a Cogna, como não teve lucro, não pagou dividendos. E a gente consegue ver todas as outras informações de rentabilidade aqui de todas as companhias também. Sem falar na dívida de todas as três, que para a Cogna está muito maior do que para as outras duas empresas, Petro e Vale. O que já fica muito claro quando a gente olha isso aqui é que o Luiz Alves não está pensando somente em bons pagadores de dividendos, logicamente. Ele está muito focado em commodities ali, em mais de 20% do seu portfólio, e encontrou algum case que ele acredita demais na Cogna para ele ter mais de 10% do fundo nessa ação. Mas que não é por dividendo e não é por métrica de valuation que a gente está vendo aqui agora. Vocês percebem como é legal e supondo como o gestor está pensando? Você pode fazer isso aqui para todas as outras ações do fundo ou de qualquer outra que você queira, porque você também tem acesso a essa planilha aqui que eu estou usando na tela para vocês, a gente desenvolveu para vocês. Até porque todas as métricas que saem automaticamente quando você digita um ticker de uma ação aqui, elas são atualizadas de forma semanal pela nossa equipe de gestão, usando a nossa base de dados paga para nutrir vocês com informações e vocês mesmos fazerem as suas análises. Se você quiser ter acesso a essa planilha, clica no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Dito isso, vamos fazer um compilado das 10 primeiras posições do Luiz Alves e vamos dar um peso igual para elas, como se a gente tivesse em performance na nossa carteira nos últimos 5 anos, as 10 empresas com o mesmo valor de investimentos para cada uma delas. O que a gente vai ver é a Petrobras nos últimos 5 anos rendendo 286%, tudo já considerando reinvestimento de dividendos. A Cogna caindo 64% em 5 anos, a Vale subindo 81%, o Banco BTG Pactual subindo quase 670% em 5 anos, a Alliance Sonai de código ALSO 3 subindo quase 20% em 5 anos, Banco do Brasil subindo um pouco mais de 100%, CSAN subindo quase 120%, Valide ficando no 0 a 0 ali com 3% nos últimos 5 anos, Multiplan subindo 59% nos últimos 5 anos e a Login de código LOGN3 subindo quase 1.500% nos últimos 5 anos. Por fim, uma média dessa carteira nos últimos 5 anos teria rendido 276% para o investidor, o que daria quase 60% ao ano de retorno para os investidores. Só que é claro que essas posições mudaram ao longo do tempo na carteira do fundo. E as proporções também variam, a gente fez uma conta simples. Por isso, o resultado mais correto é visto nesse gráfico aqui, onde a gente compara as duas principais estratégias do Alasca, que são o institucional e o Black BDR, com o índice Bovespa. Que a gente vê é a linha verde sendo o Alasca institucional batendo o Ibovespa por um pouquinho aqui nesses últimos 5 anos. E o Alasca BDR, depois da sua queda muito forte em 2020, ainda perdendo um pouco para o Ibovespa em 5 anos. E agora sim, na tela, o resultado fidedigno de como teria sido o investimento dos últimos 5 anos, junto com o Luiz Alves ali, dentro das estratégias do Alasca. O Alasca BDR subindo 26%, enquanto o Alasca institucional subindo ali cerca de 80%. Isso aqui mostra que resultado passado não garante nada o futuro, apesar de mostrar muito bem o que aconteceu com cada uma das estratégias. O mais importante é você, como investidor, desenvolver uma estratégia de investimentos para selecionar ações, fundos imobiliários, ações internacionais, e é isso que a gente prega muito aqui, mostrando as estratégias, tanto nossas quanto de outros investidores do mercado. Lembra que a planilha inteligente de seleção de ações está aqui no link para você baixar gratuitamente e fazer a tua própria seleção de ações junto com o nosso time de gestão que está atualizando dados semanalmente para vocês. E se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, comenta comigo o que é que tu achou do vídeo de hoje. Eu estou te esperando aqui no próximo conteúdo.